Pastor Wagner Conceição apresenta. O que é anátema, a qual Deus tem alertado na Bíblia Sagrada? Anátema, igual falso consagrado à destruição. A palavra anátema, do grego anatema, significa, em seu sentido bíblico mais forte, consagrado à destruição ou declarado maldito. Não se trata de uma simples excomunhão ou desaprovação, mas de uma separação total e solene de Deus, ficando sob uma maldição divina. Antigo Testamento. O termo hebraico correspondente, eren, referia-se a algo ou alguém que, por sua extrema impiedade, era devotado a Deus para a completa destruição, como um ato de juízo divino. Novo Testamento. O conceito é aplicado principalmente no campo espiritual. Ser anátema é estar espiritualmente separado de Cristo, entregue a um juízo divino por causa de uma grave perversão da fé ou da ausência de um relacionamento genuíno com o Senhor. 3 exemplos de alertas sobre o anátema na Bíblia. A palavra de Deus utiliza este termo para sublinhar a gravidade de certas transgressões contra a santidade e as verdades divinas. A cidade de Jericó, Josué 6, 17 e 18. Porém a cidade e tudo quanto nela houver será anátema, eren ao Senhor, somente a prostituta Raabe viverá. Tão somente guardai-vos do anátema, coisa amaldiçoada, para que não vos metais em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Alerta! Deus declara toda a cidade de Jericó e seus tesouros como consagrados à destruição, devido à sua idolatria e pecado. Tocar ou tomar para si o que foi declarado anátema, como fez Acã, no capítulo 7, significava atrair para si a mesma maldição e juízo, contaminando toda a comunidade. O alerta é sobre a contaminação pelo pecado que Deus já condenou. A pregação de um falso evangelho, Gálatas 1, 8, 9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Alerta! Este é o uso mais famoso do termo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo declara, com a máxima veemência, que qualquer pessoa, até ele mesmo ou um ser celestial, que distorcer a mensagem pura da salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo, está sob a maldição divina. A pureza do Evangelho é inegociável. A ausência de amor por Cristo, 1 Coríntios 16 horas e 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Alerta. Paulo conecta a maldição divina não apenas à heresia doutrinária, mas também à condição do coração. A ausência de um amor genuíno e sincero por Jesus Cristo revela uma separação espiritual fundamental. Isso indica que a fé cristã não é um mero assentimento intelectual, mas um relacionamento de amor e devoção. Aquele que não ama o Senhor está, por definição, separado dele. Como discernir o verdadeiro evangelho do anátema? A principal forma de um evangelho se tornar anátema é pela sua distorção. Para discernir a verdade, devemos analisar qualquer mensagem à luz das Escrituras, observando os seguintes pontos fundamentais. A pessoa e a obra de Cristo. O verdadeiro Evangelho exalta Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, plenamente Deus e plenamente homem. Ele aponta para sua morte na cruz como o pagamento completo pelos nossos pecados e sua ressurreição como a garantia da nossa vida eterna. Alerta de anátema. Mensagens que diminuem a divindade de Cristo, negam sua ressurreição, ou adicionam outros mediadores ou salvadores ao lado dele. A salvação pela graça mediante a fé. A Bíblia é clara, somos salvos pela graça de Deus, um dom imerecido, que recebemos por meio da fé em Jesus, Efésios 2, 8, 9. Nossas obras, rituais ou méritos não contribuem em nada para a nossa salvação. Alerta de anátema. Evangelhos que pregam a salvação por obras, por seguir uma lista de regras, legalismo, por penitências, por prosperidade material ou por conhecimento secreto. A autoridade das Escrituras. O verdadeiro Evangelho está fundamentado e é consistente com toda a Bíblia. Ele não contradiz, não remove e não adiciona novas revelações que se oponham ao que já foi revelado. Alerta de anátema.
Doutrinas baseadas em experiências subjetivas, visões ou profecias que não se alinham ou que contradizem a palavra de Deus escrita. 3 exemplos de evangelho anátema. Nesses exemplos, você vai ver um dos maiores perigos desses evangelhos, a escravidão invisível espiritual e religiosa praticada por líderes de igrejas grandes de nome muito conhecidas, onde há impedimento da liberdade e a violação de direitos, direito civil, direito religioso, direito humanos, outros, através da mentira e do engano. Esses são sinais de crimes da corrupção, fraude, violências e muitos outros crimes ocultos. É preciso manter distância desses lugares e pessoas anátemas. As correntes invisíveis da comunidade Caminho Reto. Lucas não amava nada mais do que sua igreja, a comunidade do Caminho Reto. E no centro de sua devoção estava o pastor Severino, um homem de voz trovejante e olhar penetrante, que pregava com uma autoridade que parecia inquestionável. Para Lucas e para a maioria ali, a frase mais repetida pelo pastor era a lei. A voz do seu líder espiritual é a voz de Deus para a sua vida. Desobedecer ao pastor que Deus colocou sobre você é um ato de rebelião direta contra o próprio Deus. Lucas, um jovem designer gráfico talentoso e líder dos jovens, vivia por esse lema. Ele consultava o pastor Severino para tudo, desde a cor que pintaria seu quarto até as amizades que deveria manter. Cada decisão era passada pelo filtro do pastor, que sempre tinha uma palavra de Deus para direcioná-lo. Lucas sentia-se seguro, acreditando que essa submissão total era o ápice da vida espiritual. A primeira rachadura nessa fundação apareceu na forma de um e-mail. Era uma proposta de emprego de uma grande agência de design de São Paulo. Era o emprego dos seus sonhos, uma oportunidade que ele havia pedido a Deus em oração por anos. Radiante, ele marcou uma reunião para compartilhar a bênção com seu líder. Na sala pastoral, a reação de Severino não foi de alegria. Ele franziu a testa, balançou a cabeça lentamente e disse: Lucas, meu filho, o inimigo é astuto. Ele nos tenta com o que parece bom para nos tirar do centro da vontade de Deus. O seu lugar é aqui, servindo a esta obra. Vou orar, mas meu espírito não está em paz com isso. Lucas saiu da reunião com um nó no estômago. A alegria deu lugar à confusão. Como a resposta de sua oração poderia ser uma armadilha do diabo? Uma semana depois, o pastor o chamou novamente. O Senhor me falou, disse Severino, com a mão no ombro de Lucas. Aquele emprego é um laço. Se você for, estará saindo debaixo da minha cobertura espiritual, estará por conta própria, e a rebelião, como diz a palavra, é como o pecado de feitiçaria. Deus me responsabiliza pela sua alma, e eu não posso te liberar para um caminho de desobediência. O mundo de Lucas desabou. Recusar o emprego parecia loucura. Aceitá-lo, segundo seu pastor, era pecar contra Deus. Ele se sentia acorrentado, paralisado entre seu sonho e sua salvação. Angustiado, ele ligou para seu tio Roberto, um crente mais velho e experiente que morava em outra cidade. Com a voz embargada, contou seu dilema. Tio Roberto ouviu tudo com paciência, e, em vez de atacar o pastor, fez algumas perguntas simples. Lucas, quem é o cabeça da igreja? Cristo, respondeu Lucas, automaticamente. E quem é o nosso único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Ótimo. Agora me diga, quando Paulo pregou em Bereia, o que a Bíblia elogia naqueles crentes? Lucas pensou um pouco. Eles conferiam nas Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Exatamente. Disse o tio. Eles não aceitaram cegamente nem a palavra do maior apóstolo de todos. Lucas, um pastor é um pastor, não um papa. Ele é um guia para te levar às pastagens verdes da palavra, não um carcereiro que tranca o portão. Deus te deu um cérebro, um coração e, acima de tudo, o Espírito Santo para te guiar. Nenhum homem tem o direito de se colocar entre você e a voz de Cristo. Aquela conversa foi como uma chave girando em uma fechadura enferrujada. Naquela noite, Lucas não orou perguntando o que o pastor queria. Ele abriu sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão.
Ele leu sobre o sacerdócio de todos os crentes. Leu que o Espírito Santo fala diretamente ao coração daqueles que são de Cristo. As correntes invisíveis que o prendiam ao medo da rebelião começaram a estalar. Na semana seguinte, com o coração em paz, mas as mãos trêmulas, Lucas procurou o pastor Severino. Pastor, eu o respeito e agradeço por tudo. Mas, após buscar a Deus e a palavra, eu decidi aceitar o emprego. Minha obediência final é a Cristo. O semblante do pastor Severino se transformou. O rosto paternal deu lugar a uma máscara de ira. Filho ingrato, rebelde. Pois saiba que, ao sair por aquela porta, você está quebrando a aliança. Não me responsabilizo pelo que vai acontecer com você lá fora, sem a minha cobertura. Naquele momento, Lucas não sentiu medo, mas uma profunda tristeza. Ele finalmente viu que a cobertura não era de proteção, mas de controle. A obediência exigida não era a Deus, mas a um homem. Ao sair da igreja naquele dia, Lucas respirou fundo. O ar parecia mais leve. Ele estava a caminho do seu sonho, não mais como um servo temeroso de um líder, mas como um filho livre, guiado diretamente pelo bom pastor. O pastor Severino representa centenas ou milhares de pastores e líderes anátemas, criminosos e escravizadores espalhados pelas grandes igrejas. Mas Deus não dorme e tem urgência na salvação, por isso tem revelado a muitas pessoas os falsos e evangelhos anátemas. Pastor Odilon e a rifa da bênção triplicada. Na Igreja da Colheita Farta, o culto de domingo à noite era o evento da semana, principalmente quando o pastor Odilon Justo estava inspirado. E naquela noite, ele estava elétrico. Subiu ao púlpito, ajeitou o microfone dourado e abriu sua Bíblia de capa de couro, já em uma página marcada. Irmãos! Começou ele, com a voz embargada de uma emoção ensaiada. A palavra hoje está em Atos, capítulo 1, versículo 26. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Vejam a sabedoria divina. Os apóstolos não ficaram de braços cruzados. Eles usaram um método, uma ação de fé, para que Deus revelasse sua vontade. A congregação ouvia, atenta. Seu antenor, o tesoureiro da igreja e um crente das antigas, coçou a cabeça, desconfiado de onde aquela exegese iria parar. E hoje, meus amados, não vamos lançar pedrinhas. Continuou Odilon, com um sorriso maroto. Hoje vamos usar a tecnologia da fé para desbloquear as bênçãos que estão retidas. Com um gesto teatral, ele ergueu um grande rolo de bilhetes de rifa, daqueles que se compram em papelaria. Eu apresento a vocês a rifa da bênção triplicada. Anunciou, enquanto duas obreiras desenrolavam uma faixa com os prêmios escritos em letras garrafais. Primeiro prêmio, a bênção da porta de emprego aberta. Segundo prêmio, a bênção da cura familiar. Terceiro prêmio, a bênção da quitação de dívidas. Um murmúrio percorreu a igreja. Dona Marlene, uma senhora cujo filho estava desempregado há meses, sentiu o coração palpitar. Cada bilhete é uma semente de fé no valor de R$ 50. Explicou o pastor Odilon. Não é um pagamento, é um ato profético. Você está dizendo a Deus, Senhor, eu estou na tua rifa. Quem quer ter o nome no sorteio do céu hoje? A música começou a tocar alta e uma fila se formou rapidamente. As pessoas compravam 1, 2, 5 bilhetes. Dona Marlene, com os olhos marejados, pegou o único dinheiro que tinha para a feira da semana e comprou seu bilhete para a porta de emprego. Agarrou o pequeno pedaço de papel como se sua vida dependesse daquilo. O sorteio foi realizado no final do culto, com grande alarde. O nome de Dona Marlene não foi chamado. Ela murchou no banco, sentindo-se duplamente derrotada, sem o dinheiro e, aparentemente, sem a fé necessária para ganhar a bênção. Quando o salão já estava quase vazio, seu antenor aproximou-se do pastor Odilon, que contava alegremente um bolo de notas na sala do dízimo. Bela arrecadação, pastor, disse o tesoureiro, com a voz serena. É a fé do povo, antenor. A fé que move montanhas e finanças. Pastor, com todo respeito. Naquele capítulo que o senhor leu, eles lançaram sortes para escolher um homem para um ofício,
uma única vez. Eles não rifaram a cura do coxo da porta do templo nem venderam bilhetes para a multiplicação dos pães. O que o Senhor fez hoje foi colocar uma etiqueta de preço na graça de Deus. Odilon parou de contar o dinheiro e olhou, ofendido. Você está questionando a visão que Deus me deu, irmão Antenor? Cuidado com o espírito de religiosidade. Seu Antenor não se alterou. Não, pastor. Estou apenas lembrando que a melhor visão que Deus nos deu está inteira aqui, disse ele, batendo levemente na sua Bíblia surrada. E nela, a salvação, a cura e o perdão são de graça. O que o Senhor fez foi criar um carnê para a esperança de gente sofrida. Sem esperar resposta, seu Antenor saiu da sala. Viu Dona Marlene no último banco, chorando baixinho. Ele se sentou ao seu lado, tirou da própria carteira uma nota de R$ 50 e a colocou discretamente na bolsa dela. Deus ouve a oração da senhora sem precisar de bilhete, minha irmã, disse ele, com um sorriso gentil. Aquele sorteio lá na frente não vale nada. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar agora pelo seu filho, de graça, como Jesus nos ensinou. Dona Marlene levantou a cabeça, e pela primeira vez naquela noite, sentiu a verdadeira esperança encher seu coração. Lá fora, o som do carro do pastor se afastava, mas dentro da igrejinha, a fé genuína, silenciosa e gratuita, começava a ser restaurada. O apóstolo do blazer apertado e o bolo de fubá de Dona Zélia. Na pequena cidade de Boa Esperança, a notícia se espalhou como fogo em palha. O apóstolo Barnabé Valente, um pregador famoso das redes sociais, faria uma visita especial na reunião de oração na casa de Dona Zélia. Barnabé chegou em um carro importado que mal cabia na rua de paralelepípedos. Desceu impecável, vestindo um blazer branco tão apertado que parecia ter sido pintado no corpo. O cabelo, esculpido com gel, brilhava mais que a fivela do seu cinto de grife. Seu sorriso era largo, ensaiado, e ele cumprimentava todos com um receba a sua vitória, campeão. Na sala de Dona Zélia, o cheiro de café passado na hora e de bolo de fubá quentinho criava um ambiente de aconchego. Mas Barnabé parecia determinado a mudar a atmosfera. Após um rápido louvor, ele tomou a palavra. Não abriu a Bíblia. Em vez disso, pegou um frasquinho de óleo dourado do bolso. Irmãos! Bradou ele, com voz de locutor. Chega de evangelho da escassez. Viemos para reinar. O crente de verdade não anda de ônibus, ele pilota sua própria bênção. Eu lhes apresento o óleo da conquista acelerada, importado diretamente dos montes da prosperidade. Uma gota na carteira e seus problemas financeiros estão ungidos para desaparecer. O povo na sala ficou de olhos arregalados. Barnabé começou a contar histórias de como decretou um apartamento de cobertura e profetizou um relógio de luxo. A cada história, o amém da congregação ficava mais alto. Ele anunciou que o frasquinho custava uma semente de apenas R$ 200. As carteiras já começavam a ser discretamente abertas. Dona Zélia, uma senhora de 70 anos com um coque prateado e um olhar sereno, que até então apenas servia o café em silêncio, parou no meio da sala com o bule na mão. Seu moço, com licença, disse ela com sua voz mansa, mas firme. Todos se calaram. Barnabé forçou seu melhor sorriso. Diga, amada irmã. Quer ser a primeira a semear para uma colheita 100 vezes maior? Não, meu filho. Eu só queria fazer uma pergunta. Ela colocou o bule na mesinha. O senhor falou de carro, de relógio, de apartamento, tudo muito bonito. Mas e a cruz? Barnabé piscou, confuso. A cruz, irmã? Sim, a cruz, continuou Dona Zélia. É que na minha Bíblia, aquela de capa preta que eu leio todo dia, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu nunca achei a parte que diz, decrete seu carro de luxo e siga-me. A cruz que eu conheço é pesada, não tem direção hidráulica. Um silêncio profundo tomou conta da sala. O único som era o do relógio de parede. O sorriso de Barnabé vacilou. Ele olhou para os rostos na sala, que agora não expressavam admiração, mas reflexão. As carteiras foram guardadas.
Ele gaguejou algo sobre outros níveis de revelação, mas a simplicidade da pergunta de Dona Zélia havia desarmado todo o seu discurso brilhante. Vendo que não venderia mais nenhum óleo da conquista, o apóstolo do blazer apertado pegou seu frasquinho, deu uma desculpa sobre um compromisso divino inadiável e saiu tão rápido quanto chegou. Assim que a porta se fechou, Dona Zélia sorriu e pegou a travessa de bolo. Pessoal, vamos deixar de conversa fiada. Sirvam-se, que a palavra de Deus alimenta a alma, mas esse bolo de fubá aqui conforta que é uma beleza. E o melhor, é de graça. Barnabé com o óleo da conquista acelerada, o pastor Odilon e a rifa da bênção triplicada são apenas alguns exemplos de muitos evangelhos anátema existentes. Esses vendem bênçãos, desafiam a fé das pessoas com valores muito altos. O pior, milhares de pessoas estão seguindo esses falsos evangelhos e acreditam nessas aberrações por não conhecerem as escrituras sagradas. Esses são conhecidos como teologia da prosperidade. O discernimento exige vigilância, estudo diligente da Bíblia e uma dependência do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. João 16:13. O alerta sobre o anátema nos chama à seriedade e à pureza na fé que uma vez foi entregue aos santos.